VMI Teste Seus Conhecimentos, número 210. E vamos ao teste de hoje. Pergunta número 1. O nome do aplicativo Waze foi baseado na palavra atalhos, caminhos, facilidade ou rapidez? Resposta: caminhos. Assim como acontece com muitas outras palavras em inglês, Waze é uma forma inventada de dizer ways, que traduzindo para o português temos caminhos. Esse tipo de brincadeira com as palavras também acontece em português. Exemplo: X para dizer cheese, que é uma abreviatura de cheeseburger. Pergunta número 2. O húmero é o osso da perna, do pescoço, do calcanhar ou do braço? Resposta: o húmero é o osso do braço. Pergunta número 3. Quantos anos tem o Big Ben? 165, 265, 365 ou 465 anos? Resposta: 165, 165. O Big Ben, que na verdade é o sino e não a torre, foi instalado em 1858. Pergunta número 4. Em que ano o estado do Mato Grosso foi dividido? 1957, 1967, 1977 ou 1987? Resposta: 1977. A divisão ocorreu durante o governo de Ernesto Geisel e o motivo foi a grande dificuldade de desenvolver o estado economicamente devido à sua grande extensão. Pergunta número 5. James Earl Ray foi condenado pelo assassinato de John Lennon, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy ou John Kennedy? Resposta: Martin Luther King Jr. O assassinato se deu em 1968. James Earl Ray foi condenado a 99 anos de prisão. Em 1977, fugiu, mas foi recapturado 3 dias depois, tendo sua pena aumentada para 100 anos. Apesar de ter confessado o crime, mais tarde alegou inocência dizendo ter sido coagido. James morreu em 1998 por disfunção hepática. Pergunta número 6. Que sigla precedeu o CNPJ? CNG, GCJ, CGC ou CPJ? Resposta: CGC. CGC,
Cadastro Geral de Contribuintes. CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Pergunta número 7. A abreografia, em comparação à radiografia, era de tamanho maior, tamanho menor ou do mesmo tamanho? Resposta: tamanho menor. Foi um método mais rápido e mais barato para detectar a tuberculose, que foi desenvolvido pelo médico brasileiro Manuel Dias Abreu. Daí o nome abreografia. Pergunta número 8. Qual destas palavras é sinônimo de réstia? Comprido, resto, trançado ou curto? Resposta: trançado. Daí chamarmos de réstia de cebolas ou de alho quando acondicionados de forma trançada. Pergunta número 9. Em que parte do animal bovino fica o corte conhecido como acém? Traseira, dianteira, perna dianteira ou perna traseira? Resposta: dianteira. Dos cortes do dianteiro do animal é a parte maior e a mais macia. Pergunta número 10. O nome Cinderela do conto infantil está relacionado à cozinha, à vassoura, à lareira ou a esfregão? Resposta: lareira. As irmãs de Cinderela riam dela por ela estar sempre suja de cinzas, por limpar a lareira, e começaram a chamá-la de Cinderela. Cinder em inglês é cinza. Ela é o nome da personagem. Temos então Cinderela, que fica igual ela cinza. Se fosse Maria, seria Maria Cinza. No Brasil, o nome perdeu um L, Cinderela, mas também teve uma versão, Gata Borralheira. Pergunta número 11. Além de Pelé, qual destes jogadores jogou no New York Cosmos? Cafu, Vavá, Kaká ou Carlos Alberto? Resposta: Carlos Alberto. Foi o capitão da seleção brasileira na Copa de 1970. Foi casado com a atriz Terezinha Sodré por 17 anos. Carlos Alberto morreu de infarto fulminante em 2016, aos 72 anos. O New York Cosmos encerrou suas atividades em 2021 devido à pandemia da Covid-19. Pergunta número 12. A Revolução Farroupilha ficou também conhecida como Guerra dos Canudos, Intentona Comunista, Guerra dos Farrapos ou Revolta dos Tenentes?
Resposta: Guerra dos Farrapos. Foi uma guerra separatista que aconteceu no Rio Grande do Sul e foi a mais longa da história brasileira, durando de 1835 a 1845. Pergunta número 13. O inhame se parece com alho, com tomate, com cebola ou com mandioca? Resposta: se parece com mandioca. O inhame é mais arredondado e peludinho. São diferentes em relação aos nutrientes, mas ambos são tubérculos de grande valor nutritivo. Pergunta número 14. A queda da Bastilha ocorreu em 1789. A Bastilha era a Assembleia Nacional, o Tesouro Nacional, uma prisão ou o Palácio do Rei? Resposta: uma prisão. Embora no momento da tomada contasse apenas com 7 prisioneiros, a conquista do prédio, que representava o autoritarismo da monarquia, se tornou o marco inicial da Revolução Francesa. Pergunta número 15. Qual é a grafia correta para este sinônimo de subir? Ascender com 2 S's, ascender com SC, ascender com C ou somente com um S? Resposta: ascender com SC. As outras opções com 2 S e com um S só não existem. E com C seria atear fogo. Pergunta número 16. Lenin era o pseudônimo de Joseph Stalin, Leon Trotsky, Karl Marx ou Vladimir Ulyanov? Resposta: Vladimir Ulyanov. Vladimir Ilyich Ulyanov foi líder da Revolução Russa de 1917. Pergunta número 17. Em que estado estão localizadas as ruínas de São Miguel? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo ou Santa Catarina? Resposta: Rio Grande do Sul, local onde os índios eram catequizados pelos padres jesuítas. Pergunta número 18. A primeira clonagem com animais ocorreu com um camundongo, um coelho, uma ovelha ou um esquilo? Resposta: ovelha. Foi batizada com o nome de Dolly, que significa bonequinha, e foi a primeira clonagem com sucesso a partir de uma célula adulta. O fato ocorreu em 1996. Pergunta número 19. Os astecas habitavam o sul da Argentina, o norte do Uruguai,
o centro do México ou o centro do Canadá? Resposta: o centro do México. Em 2 séculos de dominação, os astecas formaram um grande império. Pergunta número 20. O forceps era muito usado em colocação de prótese, transplantes, cirurgia vascular ou em partos? Resposta: partos. Era muito usado em partos difíceis, em que a parturiente não tinha contração suficiente. Com a vinda da cesariana, seu uso diminuiu muito, a não ser em casos específicos para salvar a vida do bebê e ou da mãe. Bem, por hoje é só, pessoal. Não esqueça de fazer a sua inscrição para não perder nenhum teste. Os mesmos estarão sendo publicados semanalmente, se possível 2 na semana. Muito obrigado e até o próximo teste.